Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de inglês. E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar bastante calmo e silencioso, deixar todo o seu material próximo a você, né? E vamos para a nossa aula. Hoje nossa aula de inglês vai falar sobre os graus do advérbio, né? Degrees of comparisons of adverbs, certo? E vamos para a nossa aula. Então, ele diz o seguinte: é a estrutura do advérbio utilizada para comparar somente duas coisas, certo? Fatos, eventos, pessoas e animais. Seria um comparativo de igualdade, né? Comparative of equality, né? Afirmativa e interrogativa. Então, vai ficar o as mais o advérbio mais o as, certo? Então, vai ter assim, tão, quanto e como, né? O que significa esse as, ok? Estrutura utilizada com advérbios de qualquer classificação em frases afirmativas e interrogativas, né? Então a gente tem aqui, ó, Tomoco speaks português as, né? Que é o tão, tanto, quanto ou como, né? Tomoco speaks português as well as, né? De novo, Maria, né? Então, na tradução diz assim, Tomoco fala português tão bem, né, quanto Maria. Então, a gente tem aí, ó, o quanto, né, que vai ser esse well, as, certo? E a gente vai ter também o tão, né, que vai ser esse Tomoco speaks português as, né? A gente vê que a gente tem um as aí, ó, as, né? Aí vai ter um as well, as, né? AS aí, ó. Então vai ficar o as, né? O antes do well, que vai ser o tão, e o depois, que ele vai ser o quanto, ok? Então o grau de comparativo de equality, né? Ele trabalha exatamente com isso, gente. Vai ser o comparativo, né? E o equality. Então vai ser um as, né? Um as mais o advérbio mais um as, ok? Então, a gente vai ter aqui nesse outro exemplo o seguinte, ó. Luis come here as frequently as Marisa, né? Uma pergunta. E na tradução vai ter assim, o Luiz vem aqui tão frequentemente quanto a Marisa, né? Então, a gente vai ter sempre, gente, ó, nos exemplos, né? Esse tão, né? E o quanto a, certo? No segundo exemplo, a gente vai ter assim, ó. I'll be there as early as possible, né? Então vai ser estarei lá tão cedo quanto possível. Então a gente tem um tão e o quanto possível, ok? No último exemplo a gente vai ter do I drive as carefully as Ivan, né? Uma pergunta. Então ele diz assim, ó, eu dirijo tão cuidadosamente quanto Ivan, certo? Já no caso negativo, como é que vai ficar, né? A gente vai botar o not as, né? E o not so, certo? Mais o advérbio, mais o as, né? O as aí. Então vai ter assim, não tão, como e quanto, certo? E a estrutura utilizada com advérbios de qualquer classificação, mas somente em frases negativas, ok? Então a gente vai, ó, o not vai ficar lá na frente, vai ficar um not as, né? E um not so, certo? Mais o advérbio, né? E o as completando lá, que é aquele tão lá do final, né? O quanto. Então, vamos ver aqui os exemplos, certo? Então, no exemplo que a gente tem, então, Brian and his brother, né? Don't drive so careful as Ivan, né? Então, tem assim, Brian e o irmão não dirigem tão cuidadosamente quanto Ivan, certo? Então, a gente tem a partícula aí, ó, um not, né? Fazendo aí a negação da frase. E no outro exemplo a gente vai ter assim, John doest, né, que é a forma abreviada aí da negação do not, né, ele pegou o Dewey, né, e juntou com o not, o doest, né, e ficou o doest, né, que a gente aprendeu nas nossas aulas a fazer essa abreviação. E ficou work as hard, né, as Billy, né. John não trabalha tão duro quanto Billy.
Então, é um comparativo de superioridade, né? Então, a gente tem aí a foto aí do carro aí, né? Que está um batendo no outro, né? Que foi referente àquela o nosso exemplo lá do carro. Então, ele diz assim, comparativo of com advérbios terminados em ly, né? E advérbio com 2 ou mais sílabas. Então, a gente vai ter também o more, né? Que é o mais o advérbio, mais o than, né? Que vai ser o do que. Então, nos exemplos vai ficar assim, ó. They are used to come more, né? Que é o mais, frequently, than, that, they, né? Than, free, né? Other, quest. Então, vai ficar they are used to come more frequently than the other quest. Eles costumam vir mais frequentemente que os outros convidados, né? Então, a gente vai ter aí, ó, advérbios terminados em ly, né? A gente vai ter aí o mais acompanhado do que, ok? Advérbio mais o er mais o than, que vai ser o mais ou do que, né? Usa a mesma regra que a gente aprendeu nos outros exemplos, certo? Trata-se dos advérbios com o mesmo formato do adjetivo correspondente. Mais exemplos, né? Aí tem assim, Lisa walks faster than Sandra, né? Lisa anda mais rápido do que Sandra. Então, a gente vai ter o do que aí e o mais, certo? Isso é para se tratar de um advérbio, né, utilizando o er e o than, certo? Como os adjetivos considerados curtos, isso é, que possuem uma ou no máximo 2 sílabas, podem utilizar o auxiliar do, né, does e did, certo? Ou substituir por um pronome que, ao invés de repetirmos o verbo na segunda parte da comparação. Então, a gente vai ter aí, ó, Jane drives slower than Evan, né? Então, a gente tinha aí o slow e a gente acrescentou o er, certo? E lá embaixo a gente pode botar assim, ó, que é complementando com o Juice, né? Isso aí no caso dele ser considerado curto. E possuir no máximo 1 ou 2 sílabas, como está dizendo. Então ele diz assim, ó, Jane drives slower, né, than even Juice, certo? E a gente tem também no outro exemplo, né, Jane drives slower than he Juice. Aí a gente vai ter também o less, que é o menos, mais o advérbio mais o than, certo? E a regra seria a mesma, gente, ó. Dog number 1 runs, né, que é correr, less fast than dog number 2, né? O cão número 1 corre menos rápido que o cão número 2, né? Então a gente vai ter o less fast, né, que é correr menos. E vai ter no finalzinho, cadê? Dog number 1, less fast than, né? Esse than que é do ou que, certo? Aí tem aqui, ó. They come here less frequently than Sue, né? Eles vêm aqui menos frequentemente do que a Sue. Aí tem um outro exemplo, né? Como você pode usar esse less, que é o menos. E a atividade de vocês eu deixo a cópia e tradução da página 42 e 43, né? E o que é chamado de grammar section. Vocês procurem no livro, né? O grammar section e vocês vão estar respondendo, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospasso.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais. E no escolapequenospasso.com.br vocês vão ter acesso também à agenda eletrônica de vocês, né? E vão ter as informações de slides, TDs, né? E também vocês vão ter várias informações sobre a escola, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, vocês vão estar sempre ligados sobre o que está acontecendo na nossa escola, ok? Eu vou ficando por aqui, ok, gente? E um grande abraço a todos.